Bom dia, meus amados, que a paz de Deus esteja contigo, na tua vida, no teu lar, no teu casamento, na vida dos teus filhos, dos teus familiares, em nome de Jesus. Sou a Franciele dos Reis, hoje é sábado, dia 18 de dezembro de 2021. Meus amados, desde já gostaria de pedir, por favor, para que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho, dê muitos likes, curte esse vídeo, envia para os seus parentes, envia para os seus amigos de WhatsApp, seus amigos de serviço, familiares. Se essa mensagem servir para você, pode servir para muitas outras pessoas. Então eu lhe peço, por favor, me ajudem a fazer com que esse canal cresça, que essas mensagens venham cada vez mais abençoar muitas vidas, muitas famílias que não sabem mais como lidar com a situação, muitos maridos, muitas mulheres. E então eu espero que essa mensagem venha servir de lição, de exemplo, assim como serve para mim, venha servir para vocês. Amém? Então, hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 28, versículo 1 ao 28. Então, vamos lá, pegar nossa Bíblia, para nós podermos falar da passagem da palavra de Deus. Versículo 1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contende com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que caminhos perversos, ainda que seja rico. Agora vamos para o versículo 7. O que guarda a lei é o filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com úsura e ganância, ajunta-os para o que se compadece de pobres. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O 10. O que faz com que os retos errem por mau caminho? Ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Versículo 11. O homem rico é o sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o examina. Versículo 12. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Versículo 15. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. 16. O príncipe, falta de entendimento e também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ao ocioso se fartará de pobreza. 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Versículo 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. 22. O que quer enriquecer depressa e o homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. 23. O que repreende o homem gozará depois mais a amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, companheiro, é bom homem destruidor. 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, ele será salvo. O 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, meus amados, aqui em Provérbios 28 é uma mensagem muito forte que fala sobre o pecado, né? O pecado ele nos atrasa. E aqui ele fala bem declaradamente que as pessoas que vivem no pecado, a vida dela é literalmente parada, né? É que nem eu costumo dizer, meus amados, quando o ímpio ele é pecador, ele foge, né? Quando ele não tá na presença de Jesus, ele vive com medo, ele tem medo de tudo, então ele foge de tudo, né? O ímpio, ele vive com medo do amanhã, ele vive o medo de hoje. Então o ímpio, ele é inseguro. E esses ímpios vivem cheio de ansiedade, cheio de temores. Já o justo, ele tem confiança no Senhor, ele não tem medo de seguir, ele não tem medo de entregar os problemas para Deus, de ir até os problemas, porque
ele sabe que Deus está no controle, ele sabe que Deus está no controle da situação. Então, o justo, ele não tem medo porque ele sabe que quem está com ele é Deus. Então, ele tem essa confiança. Aqui na passagem bíblica também, em Provérbios, ele deixa uma lição, que é melhor o pobre que anda na sinceridade do que o de caminho perversos, ainda que seja rico. Então, não deixa a sua integridade, não deixa de ser íntegro, porque os íntegros também entrarão no reino do céu. Já os que são perversos não encontrará espaço no céu, porque são perversos, não tem integridade dentro de si. Hoje nós vivemos num Brasil, num mundo muito cheio de integridade. As pessoas não são íntegras, as pessoas querem ser um melhor que a outra, quer lutar pelaquilo que não é íntegro. Então a gente tem que ser sincero, a gente tem que fazer as coisas certas do jeito certo. A gente não pode conquistar as coisas nas custas dos outros. Então a gente tem que ser íntegro. A gente tem que ser, como que eu posso dizer a palavra certa? A gente tem que viver embaixo de sinceridade, né? Porque se a gente ser perversos e, tipo assim, a gente querer ganhar dinheiro em cima dos outros, isso não agrada a Deus. Então é melhor a gente ser pobre e viver na santidade do que ser rico e perverso. Aqui também diz na palavra que mexeu muito comigo. Aqui no versículo 13 fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, os abandona, encontra misericórdia. Então, aqui já está falando que o pecado nos atrasa, né? Quando a gente vive embaixo de pecado, a gente vive embaixo de mentira, achando que a mentira ela é o caminho para a nossa vida, a gente só está atrasando a nossa vida, na verdade. Então, o pecado ele nos atrasa. E quando a gente não deixa de falar, de mentir, de viver no pecado, a gente vive prisioneiro do pecado. E quando a gente liberta desse pecado, quando a gente deixa o pecado de lado, é onde que a gente começa a encontrar misericórdia, aonde que a gente começa a encontrar a graça de Deus na nossa vida. Então, meu amado e minha amada, se você está pecando, se você transgrediu algum pecado, fala com Deus, entrega para Deus, fala: Senhor, eu fiz isso, eu cometi esse pecado, eu estou selando meu pecado diante da tua cruz, eu selo, eu queimo, eu destruo o meu pecado, me perdoa, para que eu possa viver uma nova criatura, uma nova pessoa, para que Deus possa, meu amado, a vir trabalhar lindamente na sua vida, porque o pecado nos atrasa. E aqui no versículo 14 fala assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração fugirá até a cova, ninguém o detenha, virá a cair no mal. Então, meus amados, como assim? Feliz é o constante que teme no Senhor. Feliz é aquele que está sempre no caminho de Deus e não desvia do caminho dele, porque muitas vezes a pessoa só sabe buscar Jesus quando tem problemas, quando está passando por tribulação, quando a situação da pessoa já não tem mais jeito, aí a pessoa vai e busca Deus, Deus vai lá, Deus dá vitória, Deus dá um milagre, a distancia de Deus. Meu amado, Deus, o nosso Senhor, não é palhaço de ninguém. Ele sabe nos perdoar, sim. Só que também chega uma hora que tudo basta, tudo cansa. Até quando Deus vai ficar te perdoando? Até quando Deus vai ficar te dando perdão, 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 perdão? Sendo que você não quer viver no temor dele. Você só quer saber de buscar ele quando te convém.
Não é assim, as coisas não funcionam assim. Então a gente tem que ter amor constante a Ele, a gente tem que ser fiel a Ele o tempo todo, porque Ele é assim conosco. Então, meus amados, a gente tem que ter esse temor dia a dia, constante, porque a gente é falha, a gente é humano. Eu sei que às vezes a gente acaba deixando as coisas nos levar, só que a gente tem que ser constante, ter esse temor constante, porque Deus, ele tem esse temor por nós o tempo todo. É nós que não vê isso. Então vamos deixar com que o nosso temor a Deus nos permita dentro da gente, para que Deus possa trabalhar na nossa vida cada vez mais, né? Para que os nossos problemas venham a ser pequeno diante dele, mas para isso a gente tem que permitir, né? Que Deus possa trabalhar na nossa vida, para que o nosso problema não venha ser nosso, mas dele, que ele venha saber resolver por nós. Então vamos ter temor, vamos buscar ele de coração aberto, rasgar nosso coração para ele, para que a nossa vida venha a ser cada vez melhor, as nossas vidas, né? E sempre ele tá dando um direcionamento pra gente e mostrar o caminho certo de ser tomado. Amém? Espero que vocês gostem dessa mensagem, espero que vocês curtem, compartilhem esse vídeo. Se serviu para você, espero que sirva para outras pessoas. E se Deus permitir, amanhã eu volto em nome de Jesus. Ficam na paz de Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijos.